Vamos à correção do nosso simulado irado aí, galera. A questão número 1. O gráfico relaciona diversas variáveis ao processo de formação do solo. A interpretação dos dados mostra que a água é um dos importantes fatores de pedogênese, pois nas áreas, pedogênese é a formação, né? Gênese, pedo de solo, então é a formação do solo. Então aqui nós temos, né, uma imagem que retrata a parte dos biomas, né? Ó, tundra, estepe, savana, floresta tropical, né? Tudo mostrando aqui em cima. Aqui nós temos basicamente as áreas, né, envolvendo aqui a chuva, se você perceber, né, a precipitação e a evaporação, e aqui a temperatura. E aqui a rocha inalterada e aqui a rocha mais alterada. Então esses são os papéis aí, né, os dados que vai precisar para interpretar a questão. Vamos lá. A. De clima temperado ocorrem alta pluviosidade e grande profundeza de solos. Então, a zona temperada, onde é que seria? Né? Onde é que seria a zona temperada aqui? Então, a tundra é alta latitude, zona polar. Logo abaixo da tundra seria a taiga. E depois aqui assim seria, né, steppes, na área de steppes, nós temos a área da região temperada. Tá? A savana, a floresta tropical aqui já pega a área, né, intertropical. Então, a zona temperada, olha aqui, o solo é mais profundo? Não, né? Tá vendo que é bem rasinho aqui, ó, rocha inalterada, solo é curto. E a chuva? Não, não é área que chove mais. Então, letra A está errada. A letra B. Tropicais ocorre menor pluviosidade, que se relaciona com a menor profundidade. Floresta tropical, zona tropical, menor, olha a chuva, menor pluviosidade. Isso não precisava nem de gráfico para saber que é mais quente, quantidade de água, maior processo, né, de evaporação, evapotranspiração e pluviosidade consequentemente. Errada. De latitudes em torno de 30 graus ocorrem as maiores profundidades de solo, visto que há maior umidade. Então tu vai, né, vindo aqui nessas regiões, né, e tu sabe que a zona entre os trópicos é 23 graus. Tá? Então aqui e aqui seria a área de 23 graus. Então 30 está acima, 30 aqui ou para lá. Não, aqui tem a área de maior profundidade? Não, né? Aqui a área tropical é a área, né, das mais baixas latitudes, 0. Então, errada. Tropicais, a profundidade do solo é menor. Olha aqui, tamanho da profundidade. Então, só faltou a letra E. A menor latitude, que é a zona tropical, ocorrem as maiores precipitações. Olha a chuva, assim a maior profundidade do solo. Olha que fácil essa questão. Número 1 é a letra E. Vamos para a próxima, galera. A segunda questão, ela fala o seguinte. De repente, sente-se uma vibração que aumenta rapidamente, lustros balançam, objetos se movem sozinhos e somos invadidos pela estranha sensação de medo do imprevisto. Segundos parecem horas, poucos minutos são uma eternidade. Estamos sentindo efeitos de um terremoto, um tipo de abalo sísmico. O fenômeno físico descrito no texto afeta intensamente as populações que ocupam espaços próximos a áreas de... Quais são as áreas aqui que tem maior, né? Que as populações elas afetam intensamente? A. Alívio da tensão geológica. Alívio da tensão geológica. Sim ou sim? Sim, né, galera? O terremoto nada mais é do que um alívio dessa tensão. As pessoas acham que é quando a placa se moveu, agora tremeu. Não, elas estão em constante movimento, elas estão produzindo energia, e quando ela vai aliviar essa energia, essa tensão, vai gerar o tremor. Então, fácil, né? Letra A. Mas vamos ver as outras aqui, né? Desgaste da erosão? Não. Atuação do intemperismo. Intemperismo, né, a desagregação, a mudança da composição química ou física lá da rocha. Então, químico da água, não é a água que vai gerar, né, um terremoto. Formação de aquíferos? Não. Acúmulo de depósitos sedimentares? Também não. Questão muito fácil. Essa é aquela mesmo para ti, olha, deitar. É o alívio da tensão geológica. Letra A. Vamos aí à próxima questão.
Questão 3. Na imagem, visualizam-se um método de cultivo, as transformações provocadas no espaço geográfico. O objeto imediato da técnica agrícola utilizada é... Olha, a técnica aqui, né, controlada, isso aqui, né, feito em patamares, tem o objetivo de quê? Controlar a erosão laminar? Sim ou sim? Obviamente, né, todo esse processo aqui em patamares, em curvas, né, de nível bonitinho aqui, ela é feita para controlar a erosão. Então aqui eles conseguem plantar, é muito usado no modelo de agricultura de jardinagem. Então, o objetivo é controlar essa erosão laminar aqui do solo devido a esse declive. Preservar as nascentes dos rios? Não. Diminuir a contaminação química? Também não, né? Próxima. Incentivar a produção de transgênico? Nenhuma relação, né? Implantar a mecanização intensiva? Não, aqui é agricultura, pouca mecanização devido ao perfil do solo. Então, fácil. Letra A. Vamos à próxima aí. 4. Então, a travessia das veredas sertanejas é mais exaustiva que a de uma estepe nua. Nesta, ao menos o viajante tem o desafogo de um horizonte largo e a perspectiva das planuras francas. Ao passo que a outra o afoga, abreviando-lhe o olhar, agride-o, estonteia-o, enlaça-o na trama epinescente e não o atrai, repulsa com as folhas urticantes, com o espinho, com os gravetos estalados em lanças, e descobre-lhe na frente léguas e léguas, imutável no aspecto desolado, árvore sem folhas, de galhos estorcidos e secos, revoltos, entrecruzados, apontando rijamente no espaço ou estirando-lhe flexuosos pelo solo, lembrando um bracejar imenso de tortura da flora agonizante. Os elementos da paisagem descritos no texto correspondem a aspectos biogeográficos presentes na... Então, vamos lá. Letra A. Composição da vegetação xerófita, ou xerófila, né, no caso. Sim ou sim? É sim, né, galera? Mas como é que vai saber disso, Marcelo? Olha aqui, texto complicadinho aqui, né? Usaram um linguajar bem rebuscado aí, que a gente até se embabacou aqui para ler. Primeira vez que a gente lê a questão, então... Mas só para te falar aqui, né? Como é que eu vou chegar nessa alternativa aqui, que é a letra A? Primeiro tu viu, né? Árvores sem folhas, aqui tu devia destacar. Galhos retorcidos, secos. Né? Então aqui já é uma característica de qual vegetação que tem essa sem folhas, que é caducifoliada. É a caatinga, que é uma vegetação xerófita, de planta de região desértica, que armazena água. Tá? Então, letra A, já sei que está certo. Mas vamos eliminar aqui a outra. Floresta latifoliada, folhas largas latifoliada. Né? Quais são? Seria a Amazônia e a Mata Atlântica, né? Que está falando de 100 folhas. Mata de grande porte, também não, isso aqui é arbustiva. Adaptação elevada à salinidade. Não, salinidade, né, é a planta que... Pneumatófora, né? Halófila seria um nome para de ambiente de água salobra, com H, halófila, que são plantas pneumatófilas, que são os manguezais. Homogeneização da cobertura perenófila, perene, não acaba, perenófila sempre verde, aqui fala que é sem folhas. Então, mais uma letra A. Vamos à próxima aí, 5. À medida que a demanda por água aumenta, as reservas desse recurso vão se tornando imprevisíveis. Hoje está feio o negócio. Modelos matemáticos que analisam os efeitos das mudanças climáticas sobre a disponibilidade de água no futuro indicam que haverá escassez em muitas regiões do planeta. São esperadas mudanças nos padrões de precipitação, né, de chuva. Pois, letra A. O maior aquecimento implica menor formação de nuvens e, consequentemente, a eliminação de áreas úmidas e subúmidas do globo. Galera, sim ou não? Obviamente que não. O maior aquecimento não vai implicar numa menor formação. Vai ter maior evaporação e, consequentemente, maior quantidade
né, de nuvens. Maior nuvens, né, nós temos aqui uma maior probabilidade, não que vá acontecer, de pluviosidade. Então, letra A, errada. As chuvas frontais ficarão restritas ao tempo e de permanência da frente em uma determinada localidade, o que limitará a produtividade das atividades agrícolas. Chuva frontal ela é formada pelo choque das massas de ar, pelas frentes, pelo encontro da frente. Está falando de ficar restrita ao tempo e permanência da frente em uma determinada localidade. Não, a circulação atmosférica faz as massas se deslocarem e se chocarem, formando as chuvas frontais nas mais variadas áreas do globo. Então, errado. Letra C. As modificações decorrentes do aumento da temperatura no ar diminuirão a umidade e, portanto, aumentarão a aridez em todo o planeta. Mais calor, mais evaporação, maior aquecimento das águas. Então, né, não vai diminuir a umidade. A elevação do nível dos mares pelo derretimento das geleiras acarretará a redução na ocorrência de chuvas nos continentes, o que implicará na escassez de água para o abastecimento. Então, errada, né, galera? Então, a elevação dos mares pelo derretimento da geleira acarretará na redução da ocorrência de chuva nos continentes? Não tem nenhuma uma relação. Na verdade, o que vai acontecer são áreas com mais chuva ou menos chuva, independente aonde for. Então, nós temos nas áreas continentais a mudança devido à maior circulação pelo aquecimento, mudando a temperatura, gerando áreas de alta e baixa pressão em locais diferentes, mas não necessariamente no continente. Então, só pode ser a letra E. A origem da chuva está diretamente relacionada com a temperatura do ar, sendo atividades antropogênicas do homem são capazes de provocar a interferência em escala local e global. Sim, né? Então, ficou na dúvida, deixa para o final, vai indo e vê. Ó, essa aqui, né? Então, assim, está dizendo que a origem da chuva está relacionada à temperatura. É óbvio, para ter chuva eu tenho que ter combinação do calor para gerar a evaporação, que vai gerar a umidade. Para ter chuva não basta estar calor, essa nuvem ela vai subir, tem que resfriar para transformar parte líquida na evaporação, transformar em gasosa. Para condensar na nuvem tem que resfriar. Então, letra E. Fácil. Fácil se tu fosse eliminando. É só você treinar eliminando que não tem erro. Letra número 6. Vamos lá. Em 1872, Robert Angus Smith criou o termo chuva ácida, descrevendo a precipitação ácida em Manchester, após a Revolução Industrial. Trata-se do acúmulo demasiado de dióxido de carbono e enxofre na atmosfera, que ao reagirem com o composto dessa camada, formam gotículas de chuva ácida e partículas de aerosóis. A chuva ácida não necessariamente ocorre no local poluidor, pois tais poluentes a serem lançados na atmosfera são levados pelos ventos, podendo provocar a reação em regiões distantes. A água, de forma pura, apresenta pH 7 e ao contatar agentes poluidores reage modificando seu pH para 5, 6 e até menos que isso. O que provoca reações deixando consequências? O texto aponta para o fenômeno atmosférico causador de graves problemas no meio ambiente, a chuva ácida, pluviosidade com pH baixo. Esse fenômeno tem como consequência, letra A corrosão de metais, pinturas, monumentos históricos, destruição da cobertura vegetal e acidificação dos lagos. Sim ou sim? Sim, né, galera? Corrosão de praças está aqui, né? Destruição da vegetação e quando cai num lago, que tem pouca circulação de água, provoca acidez e morrendo, né? Gerando a morte de peixes. É verdadeiro, letra A. Mas vamos ver o que estaria errado. Fiquei na dúvida, Marcelo, essa acidificação aqui. Vamos lá. A diminuição do aquecimento global, já que o tipo de chuva retira os poluentes da atmosfera. Se tu botou essa, olha, não falo mais contigo. Letra C. A destruição da fauna e da flora. Opa, sim, né? A fauna, como eu falei, pode afetar, né? Mas a redução de recursos hídricos, aí já apelou, né? O assoreamento do rio, aí também já deu. Aqui na fauna e mais da flora. Da fauna, como eu falei, se cair em locais, o excesso, como num lago, pode gerar mortalidade de peixes aí, né? Mas aqui acabou da redução do recurso hídrico e o assoreamento, aí eles pegaram pesado. As enchentes, que
atrapalham a vida do cidadão urbano, corroendo a curto prazo automóveis, fio de cobre, rede elétrica. Enchente? Não, mas não tem a ver com a chuva ácida, né? Tem a ver com o excesso de chuva num local onde a água não consegue se infiltrar, geralmente com a ação antrópica do homem, né? Então, e a última, a degradação da terra nas regiões semiáridas e localidades, em sua maioria, no nordeste do nosso país. Também não, né? Então, facilmente, letra A. Vamos a 7 aí. Na figura observa-se uma classificação de regiões da América do Sul, segundo o grau de aridez verificado. Então vamos analisar aqui o mapa, né? Está mostrando aqui as áreas que são superáridas, né? Estão aqui mostrando, né? Essa parte escura aqui. Nós temos as partes áridas, mostrando aqui também, né? A parte semiárida ali e também subúmida e as demais áreas. Então agora vamos aos enunciados. Em relação à região marcada na figura, observa-se que a existência de áreas superáridas, áridas e semiáridas é resultado do processo de desertificação da intensidade variável causado pela ação humana. Não, essas áreas aqui são áridas, superáridas ou semiáridas devido a características físicas associadas ao que, Marcelo? Ao relevo, que impede a passagem da umidade. O principal fator é esse, tá? Então, errada. Letra B. O emprego de moderna técnica de irrigação possibilitou a expansão da agricultura em determinadas áreas do semiárido, integrando o comércio internacional. Sim, tá? Isso aqui é verdade. Então, hoje nós temos ali a irrigação, principalmente no semiárido brasileiro, que produzem frutas, uva, entre outras de altíssima qualidade, voltado ao mercado internacional. Letra B, correta. Letra C. O semiárido, por apresentar déficit de precipitação, passou a ser habitado a partir da Idade Moderna graças ao avanço científico e tecnológico. Não, né? Nós temos ali uma ocupação antrópica há muito tempo e o homem se adaptou àquela condição. Não teve uma mudança de tecnologia para que sim tivesse a fixação da população. As áreas com escassez hídricas na América do Sul se restringem a regiões tropicais, onde as médias de temperatura anual são mais altas, justificando a falta de desenvolvimento e piores indicadores sociais. Não, nós temos nas áreas temperadas também a região desértica, tá? Então, errada. O mesmo tipo de cobertura vegetal é encontrado nas áreas superáridas, áridas e semiáridas, mas essa cobertura, embora adaptada às condições climáticas, é desprovida de valor econômico. Claro que tem valor econômico, né? Então, aquelas áreas lá, nós temos primeiro o valor da terra, né? Tem minérios. Né? Então, nós temos ali cidades que ocupam essa região, então tem um valor econômico. Fácil, letra B. Vamos a 8. As migrações transnacionais intensificadas e generalizadas nas últimas décadas do século XX expressam aspectos particularmente importantes da problemática racial, visto como dilema também mundial. Deslocam-se indivíduos, famílias e coletividades para lugares próximos e distantes, envolvendo mudanças mais ou menos drásticas nas condições de vida e trabalho, em padrões e valores socioculturais. Deslocam-se para sociedades semelhantes ou radicalmente distintas, algumas vezes compreendendo culturas ou mesmo civilizações totalmente diversas. A mobilidade populacional da segunda metade do século XX teve um papel importante na formação social e econômica de diversos estados nacionais, uma razão para os movimentos migratórios nas últimas décadas e uma política migratória atual dos países desenvolvidos. Então, fique atento à questão. Então, ela traz aqui sempre nas alternativas, primeiro e segundo. Então, a primeira parte tem que estar aqui, uma razão para os movimentos migratórios nas últimas décadas. E a segunda é uma política migratória atual dos países desenvolvidos. Então, vamos lá para não. Pode ter que uma outra alternativa tenha certa, mas a primeira tem a ver com essa primeira parte, né? E a segunda com as políticas dos países desenvolvidos. Primeira, letra A. Em busca de oportunidades de trabalho. Vê se a primeira se encaixa. Bom, razão para os movimentos migratórios. Sim, o principal motivo dos movimentos migratórios é a busca de melhores condições de vida. E o segundo, aumento das barreiras contra a imigração. Isso, galera, fácil, a letra A.
Então, os países desenvolvidos hoje adotam, você vê os Estados Unidos, o Trump, alguns países da Europa, né, aumentando essa barreira. Então, já sabemos que é correta aqui a letra A. Mas vamos eliminar as próximas. Necessidade da qualificação profissional até tem, mas não é, né? É uma razão terceira, né? As pessoas migram em busca de qualificação, né? Dependendo da outra aqui, mas a outra, claro, que vai estar errada, né? Abertura das fronteiras para os imigrantes, né? Os países desenvolvidos não têm essa política na atualidade. C. O desenvolvimento de projeto de pesquisa, né? Então, a busca hoje, movimentos migratórios das últimas décadas, é busca de projeto de pesquisa? Não, né? Por mais que tenhamos programas de qualificação, como teve no Brasil, né, a Ciências Sem Fronteiras, onde vários brasileiros foram se qualificar fora, mas a outra aqui, né, acautelamento dos bens, né, pegar os bens dos imigrantes, não. A D, expansão da fronteira agrícola, não, né, na atualidade não, tivemos aí no passado, no Brasil, principalmente na década de 70, expulsão dos imigrantes qualificados. Se fosse só a expulsão dos imigrantes, agora os qualificados, eles têm interesse. A fuga decorrente de conflitos políticos. Opa, também seria os refugiados. Mas a outra, fortalecimento das políticas sociais dos países envolvidos, não, né? Então, facilmente, letra A. 9. O fenômeno da ilha de calor é o exemplo mais marcante da modificação das condições iniciais do clima pelo processo de urbanização, caracterizado pela modificação do solo e pelo calor antropogênico, o qual inclui todas as atividades humanas inerentes à sua vida na cidade. Então, a ilha de calor é o aprisionamento da temperatura em áreas mais urbanizadas, e quando fala ali no enunciado da mudança do solo, seria isso, por exemplo, o asfalto, né, que produz, ou o concreto dos edifícios, que produzem daí uma maior, né, concentração desse calor. Então, o texto exemplifica uma importante alteração socioambiental comum nos centros urbanos e a maximização desse fenômeno ocorre. Por que isso, né, potencializa? Pela reconstrução dos leitos originais dos cursos d'água antes canalizados. Não, né, gente? Então, o que maximiza, o que potencializa esse fenômeno não tem nada a ver, primeiro, a reconstrução dos leitos originais, né? Isso dificilmente acontece, né? Que já canalizados esses leitos, esses rios, né? Esses riachos, isso não vai gerar um impacto significativo para o aumento, mais relacionado à construção e à área verde. A área verde diminui, né, a ilha de calor, e se eu tirar a área verde, colocar outro tipo de solo, alterar, eu vou aumentar. Pela recomposição das áreas verdes nas áreas centrais dos centros urbanos, que maximiza, não, isso aqui se eu fizesse ia diminuir, então errada. Pelo uso de materiais com alta capacidade de reflexão no topo dos edifícios. Não, né? Então, o que gera realmente é o asfalto, os prédios, não um material que vai gerar uma reflexão, né, um topo. Uma D, pelo processo de hipermeabilização do solo, o asfalto, beleza? Nas áreas centrais da cidade. Sim, o principal fator da ilha de calor é esse, é o aprisionamento da temperatura em áreas urbanizadas através da hipermeabilização do solo. Letra D aqui, ó, fácil. Pela construção de vias expressas e gerenciamento do tráfego terrestre, né? Construir uma via expressa, se falasse que construção, mas isso aqui, a ilha de calor acontece em áreas muito urbanizadas. O asfalto numa área, né, de saída, como uma via expressa, que é criada, uma via rápida, se não tiver a área urbana do lado, não vai gerar tanto impacto assim. Fácil, letra D. Vamos então à 10ª questão. Eu espero que você esteja acertando bastante aí, hein? Vamos lá, vamos caprichar. Ah, Marcelo, mas eu errei. Ó, não adianta nada. Quando você pegar aqui, né, você tem que sempre ter o hábito de ir resolvendo as questões, né? Vamos botar aqui a marcação, por exemplo, eu fui resolvendo, isso aqui está errado, isso aqui está certo, qual é a parte importante destacando. Vamos fazer assim agora para te ensinar a resolver as questões de uma forma mais eficiente para a sua memória, para você poder memorizar a informação quando erra e quando acerta e frisar o que é importante, tá? Vamos lá, ó. Com a perspectiva do desaparecimento das geleiras no Polo Norte, grandes reservas de petróleo e minérios, hoje inacessíveis, poderão ser exploradas, né? E já atiçam a cobiça de potências. Então,
Olha lá, galera. No cenário que trata o texto, a exploração de jazidas de petróleo, bem como minérios, diamante, ouro, prata, cobre, chumbo, zinco, torna-se atraente não só pela função de seu formidável potencial, mas por que hoje, né, o texto que fala aqui sobre a exploração de petróleo, né, na região do Polo Norte, por que ela é, né, atrativa também? Torna-se atraente não só em função, mas por... Primeiro, letra A. Situa-se em uma zona geopolítica mais estável que o Oriente Médio. Sim, meu Deus. De novo, galera. Sim. Que a questão, ó, geopolítica marca lá, ó, né? Porque, Marcelo, lá no Oriente Médio, galera, se você associar a questão do petróleo. Marcelo, tem um vídeo nosso aí, né, na nossa plataforma, que a gente fala sobre as crises do petróleo. Se você vê o preço do aumento do petróleo, está muito associado às crises. Então, desde 48, a criação de Israel, 56, a nacionalização do Canal de Suez. Claro que impactaram um pouco, porque o consumo assim, não era tão, né, alto como é hoje, e aí também o aumento da industrialização de novos países, aumentando o consumo, por mais que aumentaram assim a descoberta, mas é a partir realmente da década de 70, 73 Yom Kippur, 79 Revolução Islâmica, 92 Guerra do Golfo e 2003 Guerra do Iraque, que o preço do petróleo gera muito impacto na economia global. Então, tendo novas reservas em outras áreas, é verdadeiro isso, tá? Você bota aqui, né, o motivo, grandes conflitos no Oriente, escreve aqui assim bonitinho, você conseguiria reafirmar para sua memória que isso é importante. Aí vamos à próxima. Possibilidade do povoamento de uma região pouco habitada. Não, né? Temos muitas áreas, se pegar a Rússia, muito mais próprias para habitação. Né? E, então não é isso a questão de minérios, não tem relação com a questão de minérios. Aí tu pode riscar aqui, né? Dizer que não tem relação. Lá aqui, ó, né? Ó, possibilitar o povoamento na região pouco habitada, além de promover o desenvolvimento econômico. Né? Não tem. Né? Essa questão de promover o desenvolvimento econômico não tem relação, olha lá, ó, risca, não tem relação com essa questão, né, da economia de um modo geral, assim, para minérios. Quanto mais gente próxima na extração de minérios, é pior. Garantir aos países em desenvolvimento o acesso à matéria-prima e energia necessária para o crescimento econômico. Né? Então, o motivo disso aqui é também para garantir aos países em desenvolvimento acesso à matéria-prima. Grande parte da matéria-prima, né, estão nos países em desenvolvimento, pega Brasil, pega a própria Índia, tem minérios, cada um com alguma especificidade devido à sua formação geológica, né? Mas, não. Distribuir para a redução da poluição nas áreas, não, né? Extração de minério vai gerar muito impacto ambiental. Vamos então à letra E aí, para finalizar, promover a participação dos combustíveis fósseis na matriz energética mundial, dominada majoritariamente pelas fontes renováveis de maior custo. Quais são as 3 fontes de energias aí, galera? Né? Que está errado aqui. As mais utilizadas é petróleo, carvão e gás natural. Todas 3 são combustíveis fósseis, ligado, né, a essa questão de combustíveis fósseis. E são as mais caras. As renováveis são fontes de energia mais baratas e são menos utilizadas. Então, letra errada. Vamos aí à questão 11. Populações inteiras nas cidades e na zona rural dispõem da parafernália digital global como fonte de educação e de formação cultural. Essa simultaneidade de cultura e de informação eletrônica, como as formas tradicionais e orais, é um desafio que necessita a ser discutido. A exposição via mídia eletrônica com estilo de valores culturais de outras sociedades pode inspirar apreço, mas também distorções e ressentimentos. Tanto quanto a necessidade de uma cultura tradicional de posse da educação letrada. Também é necessário criar estratégias de alfabetização eletrônica que passam a ser um grande canal de informação das culturas segmentadas no interior dos grandes centros urbanos e das zonas rurais. Um novo modelo de educação. Com base no texto e considerando os impactos culturais da difusão das tecnologias da informação no marco da globalização, despreende-se que, né, então, qual é a relação disso? O que isso vai, né, trazer como necessidade? Letra A. Ampla difusão das tecnologias de informação nos centros urbanos e no meio rural suscita o contato entre diferentes culturas. Sim, o texto está falando sobre isso. Né?
E, ao mesmo tempo, faz necessidade de reformular concepções tradicionais da educação. Poxa, mas isso está muito fácil, galera. É óbvio, mais uma vez, a letra A. Marcar aqui para te deixar ela em amarelinho como a correta, tá? E vamos riscar as outras aí para ficar mais fácil a resolução. Sim, hoje necessitam novas concepções, novas metodologias, orientações. Esse é um grande problema que nós temos aí, né? O problema maior, o que que é? O problema é, além do acesso, que falta, apesar de ter aumentado, como diz o texto, difusão, né? Mas nós temos também a orientação, como utilizar. Vamos então aí à próxima letra B? A apropriação por parte de um grupo social de valores, ideias e de outras culturas para o benefício próprio é fonte de conflitos e ressentimentos. Galera, pensa comigo aqui, né? Então, assim, nós não temos essa apropriação. Hoje, a pessoa, ela tem. Todo mundo tem acesso, né? Por mais que eu digo todo mundo, assim, pode ser rico, pode ser mais pobre, pode ser mais, né? Nós temos lá hoje as pessoas, até a pessoa mais pobre, se ela tiver um aparelho, né? Ela vai ter acesso, ou na escola, ou então ela tem esse contato, né? Então, essa questão, a apropriação por parte de um grupo social, não tem isso, tá? Nós temos um certo domínio por parte, mas né, tem a questão política, mas aí nós estamos vivendo um momento político histórico, mas não com relação a essa questão, conforme o texto está falando da educação. Letra C. As mudanças sociais e culturais que acompanham o processo de globalização, ao mesmo tempo em que refletem a preponderância da cultura urbana, tornam-se obsoletas as formas de educação tradicional próprias do meio rural. Não, né? Não está falando isso o texto, primeiro acima, e a gente sabe que a educação tradicional ela tem seus benefícios. E no meio rural, nós temos a mistura, como no meio urbano. A escola pode estar no meio urbano e ter métodos tradicionais, né? Então, errada também, tá? Então, vamos lá. As populações nos grandes centros urbanos e no meio rural decorrem a instrumentos e tecnologias de informação basicamente como meio de comunicação mútua e não veem como fonte de educação, né? Claro que eles vão ver, né, galera? Esse não aqui, ó, ele errou, não, né, galera? Hoje é utilizado muito, como você está utilizando agora. E a intensificação do fluxo de comunicação por meios eletrônicos, característica do processo de globalização, está dissociada do desenvolvimento social, não está associada, né? Dizendo aqui que no meio rural, tanto no meio urbano ou rural, nós temos essa ligação. Então, facilmente aqui, letra A. Vamos a 12. Embora haja dados comuns que dão unidade ao fenômeno de urbanização na África, Ásia e América Latina, os impactos são distintos. Em cada continente, mesmo dentro de cada país, ainda que as modernizações se deem como o mesmo conjunto de inovações. O texto aponta para a complexidade da urbanização nos diferentes contextos socioespaciais. Comparando a organização socioeconômica das regiões citadas, a unidade desse fenômeno é perceptível no aspecto. Em que aspecto? Né? Qual é a chave da questão, Marcelo? Então ele está perguntando dessa questão que nós temos áreas que, embora tenham, né, uma unidade que estão crescendo, estão se urbanizando, né, cada uma dessas áreas estão se urbanizando, eles falam que isso, né, está, o texto, a complexidade da urbanização em diferentes contextos espaciais, falando que esse fenômeno ele não é, né, igual, ele gera impactos diferentes. Então, o que esses impactos aqui é perceptível por quê? Letra A. Espacial, em função do sistema integrado que envolve cidades locais e globais. Se ele está falando ali para ti que existe diferente, né, que são diferentes, então tá errado, né? Espacial é o espaço. Então ela é perceptível pelo espaço em função do sistema integrado que envolve cidades locais e globais. Existe uma ligação entre as cidades, a vila, a cidade local, o centro regional, mas hoje em dia, devido à tecnologia, o avanço, nós temos as interligações. Então, a organização socioeconômica ela não está associada devido a esse aspecto espacial. Letra B.
Cultural, em função da semelhança histórica e da condição da modernização econômica e política, né? Então, essa diferença é cultural? Não, também não. Né? Nós temos hoje, cada vez mais que a globalização, esse processo da ligação entre as culturas. Demográfico, em função da localização das maiores aglomerações urbanas e comunidades de fluxo campo-cidade. Sim, meu querido, mas por que, Marcelo? O que é urbanização? Urbanização é o aumento da população urbana em detrimento da população rural, quando eu tenho a saída do campo para a cidade. Então, esse crescimento que acontece de forma diferente entre as cidades, ela está relacionado a isso, né? Ela está relacionado que hoje nós temos lá uma cidade que vai atrair mais pessoas, e atraindo mais pessoas, né, vai gerar um aumento demográfico, uma aglomeração urbana devido ao êxodo rural. Então, a urbanização ela está associada a isso, ao processo do êxodo rural. D. Territorial, em função da estrutura da organização do planejamento das cidades que atravessam as fronteiras nacionais. Né? É o território. Hoje está falando aqui que eles atravessam as fronteiras? Não. Nós temos aí cada vez mais barreiras evitando esse fluxo. Por mais que existam fluxos, mas existe hoje uma tendência, principalmente para as nações dominadoras. E econômica, em função da revolução agrícola que transformou o campo em cidade e contribuiu para a fixação do homem ao lugar. Né? Então, o motivo é econômico em função do que? Teve a revolução agrícola, a mecanização transformou o campo e a cidade. Né? Transformou e contribuiu para a fixação do homem no lugar. Não fixou o homem no lugar. Ó, aqui errado, ó. Não fixou, ele afastou o homem do lugar. Então, por mais que algumas alternativas tenham relação com o enunciado, porque territorial, Marcelo, econômico mais a justificativa que palavras-chave vão separando. É que nem eu falo, territorial em função da estrutura da organização, do planejamento das cidades que atravessa. Não, o planejamento da cidade é o território dela. Cidade é apenas a parte urbana e município é todo, a parte rural e urbana. Para entender? Então, o planejamento das cidades, né, eles não atravessam ali as fronteiras nacionais. Cada cidade, dentro do município, vai ter seu planejamento urbano. Tem as leis do uso do solo, não atravessa daquela cidade apenas, por mais que ela vai se basear em outras, tá? Vamos aí, a próxima questão 13. Vamos então a 13. No mapa político de escala 1 por 1 milhão, foram traçadas 3 medições, entre a cidade A e B 7,3 cm, B e C 8,2 e C e D 9 cm. Qual é a distância respectiva das cidades? Temos as alternativas. Essa escala que está aqui, 1 por 1 milhão, ela é uma escala numérica. O que ela está querendo falar? Que cada 1 centímetro do mapa é igual a 1 milhão de centímetros da realidade. Marcelo, eles querem saber a distância real aqui em quilômetros. Meu querido, vamos transformar a escala numérica em gráfica. Você que acompanha aí a plataforma Geografia Irada, está atento. Até na nossa paródia a gente fala sobre isso, né? Vamos aprender a escala calcular, de numérica em gráfica transformar, tirando 5 casas. Isso ocorre bem, ou seja, cada 1 centímetro igual a 10 quilômetros. Opa, multiplicando com o D distância tem. Então, agora é só você multiplicar. 10 vezes 7,3. Vamos ver a primeira aqui. Mas que letra bonita, Marcelo. Meu ponto forte. Então, 10 vezes 7 dá 70, né? Para te não errar aqui e botar outro, pode ver que é tudo parecido. Então, 73, né? Então, tira aqui a vírgula, corta o zero, né? Deu 73, beleza? Então, já sei que não é essa, já sei que não é essa e já sei que não é essa. É A ou C. A segunda aqui, ó, tá dizendo metros em quilômetros, tá vendo? Já não precisa nem fazer a conta, né? Isso aqui, 8,2 centímetros, 8,2 vai dar 82 quilômetros. Então, é a letra A, né? 9 vezes 10, 90. 90 quilômetros. E aqui está 90 metros. Metros. Né, galera? Então, questão fácil, momu, para quem é do Geografia Irada. Vamos à questão 14. Observe a sentença e responda. Pelo sistema de fuso horário, o globo terrestre foi dividido em 24
Fusos, cada um 15 graus. Então pensa bem, o fuso horário está associado ao movimento de rotação da Terra. Isso aqui é a Terra, tá? A Terra aí, ó, meio achatadinha depois do coronavírus. Então essa Terra ela gira de oeste para leste, né? De oeste, que é a esquerda, do meridiano de Greenwich, para leste. Essa volta completa dá 360 graus. E ele faz isso em 24 horas, que é o dia. Se eu dividir 360 por 24, vai dar exatamente o número 15. Então, a 1 verdadeira. O Equador é o círculo máximo que marca o início da contagem da hora. Não, galera, o Equador vai definir a latitude, distância em graus, né? De qualquer ponto em relação à linha do Equador. A longitude é o meridiano de Greenwich, então a latitude não importa se eu estou norte ou sul, se estiver no mesmo meridiano lá, né, no mesmo fuso, é o mesmo horário. Quando o meridiano de Greenwich marcar 19 horas, hora legal, num ponto situado de longitude 30 oeste, a hora legal será 21 graus. Então pensa bem. Ó, aqui e o meridiano de Greenwich. O meridiano de Greenwich sabe que é 0 grau, né? Que é lá onde tem Londres, meridiano principal. Aqui está o 0 grau. 30 tem quantos fusos? Cada fuso é 15. Então, ó, 1, 2. Então, esse é o 15 e esse aqui é o 30. Perfeito aqui a minha letrinha, né? 30, beleza. E aqui é o 15, só para saber. Oeste é a esquerda, leste é a direita. Aqui ele está falando que é 19 horas. Olha que bonito, 19 horas. Para a esquerda é menos, né? O Sol bate primeiro no leste, então para cá vai estar sempre atrasado. Então 19, aqui 18 e aqui 17. Isso é correto? Está falando que está 21, então está errado, né? Errado também essa aqui, tira ela fora. Já sabes que é a 1 está correta, então olha aqui já para te eliminar. A 2, olha, de repente não precisa nem fazer o resto, ó. A 3 está errada, está errada. A 3 está errada, está errada, né? Aqui a 2 está errada, está errada. Olha, tu nem ia adiante, mas nós estamos aqui junto. Então a 4 e a 5 tem que estar correta. Vamos lá. O Brasil possui 4 fusos, todos situados a oeste. Sim, o Brasil está aqui, ó, né? Desde o 30, que é o primeiro fuso, 45, que é o segundo, 60 e 75. Isso aqui pega o Brasil, né? São mais de 4.300 quilômetros leste-oeste, então pega aqui 4 fusos, tá? E aí, então, verdadeiro. 4 fusos, todos são atrasados. Um avião a cruzar a linha internacional da data no sentido oeste-leste retrocede um dia. Então vamos botar aqui para você rapidamente, olha como eu sou bom de desenho, é o mapa mundi aqui, tá? Ó, o mapa mundi, América do Sul, olha como tá ficando bonito, gente. Aqui bonitinho, lá, ó, Eurásia, a África, Oceania, bonitão. Aqui nós temos a lide, aqui e aqui, ó, né? Que esses pontos vão se unir. É o globo, gente, correto? Aqui está o meridiano de Greenwich. Se eu estou aqui e passo para lá, ó, se eu estou aqui, né? E passo para lá, oeste, leste, e saio aqui, tá vendo? E saio aqui, eu retrocedo um dia. Eles estão na frente. Se eu vim para cá, aqui está começando. Ó, se você olhar o horário agora, o Japão está 12 horas na nossa frente. Então, passou para cá, aqui está, vamos supor, aqui tá de noite, aqui é amanhecendo o dia. Aqui é meia-noite, né? Aqui é 12 horas, meio-dia. Deu para entender? Então, aqui eu retrocedo o dia. Verdadeiro. Muito fácil. Mumuzinho. E D, drenagem do tipo endorreica, né? A maior parte é endorreica vai para o interior, galera. Na verdade, todos os rios brasileiros são, né, sua drenagem das grandes bacias são exorreicas, devido, né, à característica do relevo. Por mais que o rio, por exemplo, o rio Uruguai corra para cá, né, para oeste, indo para o interior, mas ele vai se juntar ali junto com outros rios e vai desaguar na bacia Platina, no Oceano Atlântico. Predomínio de rios perenes e alimentação é como é formado pela chuva, sim. Mas já vemos, né, a alternativa correta, a letra B. A 16. Discutindo sobre a intensificação do efeito estufa, Francisco Mendonça afirma. O que ele afirma? Vamos lá. A conservação do calor na troposfera ocorre a partir da perda de energia da superfície terrestre. Esta, ao se resfriar, emite para a atmosfera radiações de ondas longas equivalentes à faixa do infravermelho.
caracterizadas como o calor sensível, que são retidas pelos gases do efeito estufa. O dióxido de carbono, CO2, é o principal gás responsável por reter o calor na baixa atmosfera, mas o vapor d'água, o metano, a amônia, o óxido nitroso, o ozônio e o clorofluorcarbono, conhecido como CFC, que destrói a camada de ozônio na tropospausa, estratosfera, também são gases causadores do efeito estufa. Além desses gases, a nebulosidade e o material particulado em sucessão no ar são importantes contribuintes no processo de aquecimento da troposfera, uma vez também atuam como barreiras à livre passagem de radiação infravermelha emitida pela superfície. Vamos às alternativas aí. Letra A. As ondas que causam efeito estufa se constituem principalmente de curta frequência, como as ondas raio-x. Isso é radiação, galera. A radiação que tem curta frequência, né, é a radiação alfa, né, que tem grande poder, e X tem um poder, tanto é que os raios-x, né, então a alfa e a beta são menores, a gama já tem, né, e a X são longa, então aqui errado, galera, beleza? Deixa eu marcar aqui, né, ó, errado, aqui, ó, tá? Vamos lá. Apenas o gás carbônico é capaz de reter o calor suficiente para gerar o efeito estufa. Galera, no texto fala que os outros, mas principalmente ele, né? Então, não é apenas ele. Apenas deixou errado aqui a parada, tá? Pode ser, como diz o texto, um dos principais. O efeito estufa envolve apenas as camadas externas que compõem a atmosfera. Né? A atmosfera nós temos camadas. E esse efeito estufa, né, não tem nada, não são camadas externas. Né? Camadas da atmosfera, a nossa camada nós estamos é a troposfera. É a camada mais interna. Né? Então, errado. Letra D. Os gases lançados na atmosfera por atividades humanas como a indústria podem interferir no recrudescimento do efeito estufa. Meu Deus, Marcelo, que palavrão. Os caras fazem também para quebrar com vocês, né? Fortalecimento, a tradução aqui, né? Digamos, o significado da palavra. Sim, pode interferir a atividade humana. Então, letra D é a correta, tá? Mas você podia resolver pela eliminação para chegar nessa também, né? O vapor d'água permite a livre passagem dos raios infravermelhos que causam a livre reflexão do espaço exterior, né? Então, o vapor d'água permite a livre passagem? Não, né? Nós temos aí o que promove essa reflexão, digamos assim, né? Nós temos ali que é o poder de albedo, que é o poder de reflexão, e cada um dos elementos vai ter o poder de reflexão. Então, o vapor d'água ele não vai, né, tá associado a livre. Os raios batem, são refletidos e voltam lá, e não tem nenhuma relação, né, de poder dar a livre passagem, como se a água fosse, né, o que vai fazer o raio. Não, o raio vai ser refletido, como fala no enunciado da questão. Né? Então, ele está dizendo aqui que promovem a livre passagem sua reflexão para o espaço exterior. Não, não tem nenhuma relação com isso. Letra D, dado, de Deus. Bora lá. Bora lá, 16. No Brasil, o Planalto Atlântico obriga a elevação dos ventos vindos do oceano carregando a umidade. Ao encontrar camadas mais frias, o vapor da atmosfera se condensa, se precipita e forma de chuva. Essas características individualizam as chuvas. Letra A, frontal. O que é chuva frontal? A chuva frontal é o choque das massas de ar. Então, não tem essa relação. Polares, né? Chuvas polares, né, galera? Não, né, galera? Então, também, quando fala chuva frontal, é o choque da massa fria, pode ser, né? No caso, a polar, que é a única massa fria, com massas quentes, né? Mediterrâneas, também sem nenhuma relação. Opa, orográfica, a chuva do relevo, facilmente essa questão, né? Térmicas também nem existe isso. Os caras botaram aqui, você poderia ter ficado até na dúvida em frontais e orográfica, isso aí é aceitável, né?
Então, orográfica basicamente é isso. Então, nós temos, vamos supor que tudo isso aqui é o relevo. Então, vem a umidade, esbarra, não passa, a mão não vem carregada nunca, atravessa a montanha, ela começa a subir a nuvem, começa a resfriar, vai condensar e vai soltar a chuva desse lado. Então, por isso que áreas próximas ao relevo chove bastante. Facinho, hein? Letra D. Vamos à próxima aí. 17. Após a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos da América organizaram um Plano Marshall para a Europa e o mundo, objetivando. Qual era o objetivo do Plano Marshall, aquela ajuda financeira que os Estados Unidos fez para a Europa? Para toda a Europa, não, né? Para a Europa, qual, Marcelo? Ocidental. Para o oeste europeu. O leste europeu estava, né, apoiado pelo socialismo, pela União Soviética. Letra A. Recuperar economicamente os países devastados pela guerra, uma eficaz propaganda da Guerra Fria. Sim ou não? Sim, o objetivo principal era ajudar economicamente os países do leste para conter o avanço do socialismo que vinha forte, né? A União Soviética apoiando e aí os países do leste europeu ingressando nesse modelo. Então, a maneira dos Estados Unidos foi: eu vou fazer o Plano Marshall, vou ajudar os países, né, do oeste, da Europa Ocidental, vão se reerguer e assim vou fortalecer o capitalismo. Mostrando que o capitalismo era bom. Então, letra A, já identificamos aqui, é a correta. Vamos ver as próximas erradas. Construir uma série de bases militares para impedir o avanço soviético a um ataque do Pacto de Varsóvia? Não. O que foi feito, né, na verdade, foi feito antes, que é a OTAN. A OTAN foi criada, né, junto ali pelos Estados Unidos para proteger os países capitalistas, criando as bases, e não o Marshall. O Marshall era um plano econômico. Reunificação do Estado alemão, dividido pelo plano, né, de I alta, também não, né, galera? Então, o objetivo era economia, fortalecer a economia para conter o avanço do socialismo. Vamos à D. Letra D, promover a organização cultural e econômica europeia através do mercado comum. Né? O mercado comum europeu, essa questão econômica vai surgir com a Benelux, depois vai surgir a SECA em 57, né? Depois do Plano Marshall, então não tem essa ligação à questão de blocos econômicos. Incrementar o comércio entre os países ricos e pobres através do Grupo dos 8. O G8, galera, ele vai ser criado na década de 70. Né? Então, errado também, facinho. Então, bora lá? Vamos a 18. Galera, aqui uma dica também, né? A questão do Enem são contextualizadas. Tá? Então, uma prova que você tem 3 minutos em média para responder cada questão, você não vai cansar sua mente. Então, o primeiro passo, sempre quando tem um textão assim, que é bom tu ler depois com calma, vai aprender em casa, mas tu vai direto, né, lá no enunciado, ver se vai dar para resolver, tá? Vamos ver se vai dar para resolver. A dinâmica ambiental exemplificada no texto gera a seguinte consequência no solo. Tá? Então, opa, tem que dar uma olhadinha. Então, o que ele fala aqui no modo geral? Ó, o desgaste do solo, né, associado ao quê? A um empobrecimento provocado pelo quê? Pelo esgotamento das colheitadeiras, lavagem, pelo uso do homem, né, a ação do homem na retirada desse material, que vai gerar um empobrecimento, né? Então vai gerar como consequência para o solo o quê? Qual é a consequência disso que vai ter para o solo? Elevação da acidez. Sim ou não? Sim, né, galera? E você está falando em consequência. Ó, consequência. Eu retirar o material, os elementos, né? Ó, está falando ainda, ó, como o alumínio, né? Ó, o alumínio, formação de, né? O alumínio é colocado depois, né? Então tá aqui, ó, os minerais são quando não repostos, são comumente substituídos por elementos tóxicos, como o alumínio, né? Então o solo ele vai ficando ácido. Então é a letra A a correta. Mas eu fiquei na dúvida. Vamos lá testar outra. Ampliação da salinidade. Não, né? Salinidade é das rochas, pode ter, mas tem a ver mais com a questão da aridez. Vossoroca, não, né? Vossoroca são os buracos, as levadas aí são formados pela erosão da água e também, né, associada aos minerais do solo que podem ter efeito, mas Vossoroca vai tendo a erosão, né? Remoção da camada superior,
Não. Então, aqui ele está falando a consequência, que já foi retirada. Eu retirei a camada, a consequência foi o quê? Foi essa, né, concentração de um determinado grupo de minerais que é colocado, e essa ação daqui vai provocar a acidez. Intensificação do escoamento superficial, né, também não. A consequência. Então, isso aqui, tudo, essas partes aqui até, elas teriam uma ligação, mas isso foi o que aconteceu, né? Então, a consequência é sim, a dinâmica ambiental exemplificada, isso aqui que aconteceu, a retirada, a retirada e depois a colocação de alguns elementos tóxicos vai trazer o que como consequência? A elevação. Então, tem que ver o enunciado, o contexto, tá? Então, uma questão tranquila aí. Vamos à próxima, 19, climograma. Então, ele traz aí um climograma, para quem não sabe, né? Então, nós temos aqui ó, a quantidade, né, da temperatura. Então, tu vê que janeiro e dezembro é mais frio, então já sabe que é um clima do hemisfério norte. No meio do ano é mais quente. A chuva também, chove mais no meio do ano. Quais são as cidades? Então, essas do hemisfério sul já tira, né? Já tira fora, tá? Então, no hemisfério sul, ó, que passa a linha do Equador, então aqui já tira essas duas. Moscou, né? Barcelona ou Mumbai. Mumbai também bem próximo do Equador. Temperatura negativa, já esquece. Barcelona menos 10, já sabe quem é Moscou, né, galera? Mas vamos lá. Cidade da África do Sul, errado. Cidade de Sydney, Austrália, errado. Mumbai, errado, né? Barcelona, menos 10. Menos 10 de média. Esse aqui é a média, né? Não é a temperatura mínima, é a média. Então, bem fácil. Vamos para a letra E, que é a correta. Qual que é correta, galera? A letra E, né? Influenciado pela localização, alta latitude, a distância do Equador, mais frio. Aí sim, lá nós temos temperaturas muito negativas. Então, letra E. E. Está acertando várias, tenho certeza disso. E a última. Ao destruir uma paisagem de árvores e troncos retorcidos, folhas e arbustos ásperos, solos ácidos, não raro laterizados ou tomados pelas formas bizarras do cupinzeiro, essa modernização, né, lineariza e aparentemente não permite que se questione pretensão modernista que a forma deve seguir a função. Beleza? Então vamos lá. O processo restrito ocorre numa área biogeográfica com predomínio de vegetação. Primeiro, qual é esse bioma? Nós vamos até cantar para ti. Marcelo, mas tu gosta? Eu gosto porque ajuda na memorização. Fiz uma paródia que é assim. De pequenos arbustos que ficam espaçados, gramínea amarela, eu sou o cerrado. Sou um casca grossa de galho torcido, no inverno sou seco, semicaduco eu fico, né? Pareço a savana, tropófilo rapaz, grande biodiversidade, tem espécies demais, até cantando eu te respondo, meu querido. O cerrado é tropófilo, uma vegetação adaptada ao clima tropical, um clima com 2 estações. Marcelo, fiquei na dúvida. Muita gente nessa prova respondeu xerófita, né, xerófila. O solo do cerrado, da caatinga, que é a xerófila, é a caatinga, ele é um solo que não é ácido, ele é um solo litossolo, um solo pedregoso. Tem árvores com troncos retorcidos, folhas, arbustos ásperos? Teria, né? Mas a característica final aqui é a área do cerrado. Higrófilo, né? Seria a Amazônia, hidrófilo, né? Plantas aquáticas, higrófilas úmidas. A cico-folhada é a araucária. Semicaduca e clima, não, semidecídua e clima tropical úmido, tá? Semidecídua, a parte das folhas caem. Opa, poderia ser. Mas clima tropical úmido não, é clima tropical semiúmido. Beleza? Eu espero que você tenha detonado nesse simulado. Espero que tenha te ajudado. Nosso objetivo é ajudar. Acompanhe aí, venha para a plataforma Geografia Irada, que nós temos simulados como esse. Muitos para você praticar e detonar. Beijão e até a próxima.